Hoje é um domingo especial pra gente porque a gente está celebrando o nosso Natal aqui, né? Por isso que tem quase uma feira lá fora de tanta fruta. Se a gente vender, dá um dinheiro ali, né? Tem uva, tem um monte de melão, pão, tem pão de dois tipos. Então, daqui a pouco a Viva monta uma feira aí pra gente. Por domingo, É, tem ali embaixo. na pracinha. É. Então a gente preparou isso tudo aqui para receber vocês de maneira muito singela e a gente também está celebrando esse momento que é em que a gente para relembrar do nascimento de Jesus, né? Por isso que a gente até colocou o quadro que a tela, né, que a Isabela pintou para gente, que é exatamente esse momento do nascimento de Jesus, da manjedoura, os visitantes que vieram encontrar Jesus, os pais dele. Então, tudo isso para a gente relembrar. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas, independente das datas, tem gente que gosta de ficar brigando pela data, qual é o dia certo. Isso eu acho que pouco importa, né? O que importa é o fato de que Deus encarnou. Deus entrou na história, né? E aí eu estava pensando bem em que eu poderia compartilhar. Geralmente eu fico. Segunda-feira eu já começo a pensar no que eu vou falar domingo. É óbvio que eu não começo a escrever, nem ler nada, mas eu fico naquele processo de tentar discernir o que tá aqui dentro, o que eu acho que vale a pena ser compartilhado. Vou ouvindo as histórias durante a semana, conversando com as pessoas. E eu, nessa semana, achei uma coisa muito interessante, né? Porque eu e a Lídia, a gente participou na sexta-feira do aniversário de uma criança, que é do Gabriel, filho de nossos padrinhos, Willy e Flávia. E hoje, à tarde, a gente vai comemorar o aniversário da nossa afilhada, Giovana. E, e daqui a pouco da Fernandinha, né? Que vai fazer 2 anos agora em janeiro, né? Janeiro. E interessante porque a Lidiane trabalhou muito esse final essa semana, final de semana, por conta das coisas que ela tinha que entregar. E mesmo assim ela resolveu fazer um bolo para Giovana. E tem que comprar tudo, preparar tudo, a ver sabe como é que é, porque não é só pegar e fazer, tem que ter esses ingredientes em casa, tudo pronto para poder fazer aquele bolo que a gente vai festejar hoje à tarde, né? Isso me fez pensar um pouco na religião, porque a religião ela faz as coisas, né? Mas como eu não coloco tudo no mesmo pacote, eu fico pensando, a lógica da religião, ela é uma lógica em que as pessoas fazem as coisas para se sentir protegido, abençoado. Quantas pessoas não colocam a Bíblia no capô do carro assim para Deus proteger o carro dela? Aí se for pro meio neopentecostal, o camarada compra um carro e fala assim, pastor, unge o meu carro. Quantas vezes eu já ouvi esse pedido, unge aqui meu carro, a chave da minha casa, para Deus proteger, guardar. A lógica do sistema neopentecostal, religioso, pentecostal, tradicional, qualquer lógica religiosa, ela se baseia na troca. Eu dou para receber, eu faço alguma coisa para me proteger, e sempre nesse sistema, né? Só que existe uma outra lógica que também faz as coisas, mas não é baseado numa lógica de troca. A lógica é generosidade. E aí, quando eu pensei na Lidiane fazendo bolo para Giovana, que não pode dar nada em troca para ela, e talvez ela nem goste do bolo, porque criança é muito sincera, tu pode fazer uma coisa incrível, mas eu não gostei não. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comprei uma mochilinha assim bonitinha assim. Aí eu falei, Giovana, eu trouxe um presente pra você. Ela falou, é isso? Cadê o brinquedo? Eu falei, tá bom, não tem brinquedo. Próxima vez eu tento arrumar um brinquedo pra tu. Mas essa lógica de que você faz alguma coisa sem que necessariamente você tenha um retorno daquilo. E a generosidade, eu acho que está muito nessa lógica, porque se a gente olha de fora, os dois fazem alguma coisa. O religioso faz e a pessoa generosa faz. E a gente vive num mundo, especialmente acho que Brasil, muito religioso, né? E nesse mundo muito religioso, as pessoas sempre têm boas expectativas do que Deus pode fazer para elas.
para fazer para a vida dela, ou as pessoas podem fazer por ela. Então esse mundo é um mundo onde a gente nutre cada vez mais expectativas do que pode ser feito por mim. Então eu sempre espero coisas boas, isso é bom. Mas esse mundo também é nutrido por lógicas religiosas e pouco generosas, né? Então, quando a gente pensa em generosidade, eu diria o seguinte: a generosidade, ela tem dois tipos. A gente pode pensar que tudo é generosidade, mas existe uma generosidade injusta e uma generosidade justa. A generosidade injusta, os teólogos latino-americanos dizem que os opressores, né, eles são falsamente generosos, porque eles têm a necessidade. Eles dizem o seguinte: vou ler literalmente a frase, né? Os opressores falsamente generosos têm necessidade, para que a sua generosidade continue tendo a oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. Toda opressão se esconde atrás de atos falsos de generosidade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: para que eu possa me mostrar bom, legal, gente boa, generoso, uma pessoa virtuosa, eu preciso que haja injustiça. Então ele está dizendo, a lógica é, eu não quero acabar com a injustiça para que eu não precise exercer essa falsa generosidade. Eu preciso dela, porque eu preciso mostrar para todo mundo o quão bom eu sou. Então é gente, por exemplo, que leva comida ao pobre, mas não aceita mudar o sistema que o mantém lá. É gente que diz assim, poxa, é ótimo dar comida para quem está em situação de rua, para quem vive numa situação de vulnerabilidade, isso é verdade. Mas generosidade não é alimentar o pobre. Isso, segundo a Bíblia, é uma questão de justiça social. A palavra tzedakah, justiça, ela sempre está associada na Bíblia a você reequilibrar um mundo injusto. Justiça para a Bíblia não é igual o Filipe faz. O Filipe exerce uma justiça romana. Justiça é você devolver ao outro na mesma medida. Daí a ideia da balança, de equilibrar o jogo. Para a Bíblia, a justiça é sempre desequilibrada, porque a justiça busca reparação. Então, talvez dar mais a quem tem menos ou merece menos, por isso que é cuidar do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Essas 4 figuras na Bíblia Sagrada, elas representam aqueles objetivos e alvos do qual a nossa tzedakah, a nossa justiça, tem que ser alvo. Então, quando a gente fala de uma generosidade, existe essa generosidade falsa. Ela não repara a sociedade. Ela mantém a sociedade do jeito que está para que eu me mostre uma pessoa boa, honesta, legal, gente boa. Por isso que Jesus fala em Mateus 5, quando ele está falando dos bem-aventurados, né? Ele diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E a gente pode pensar que essa justiça aí é a romana, só que não. Justiça para a Bíblia é sempre restauradora. É aquilo que restaura a dignidade humana. Então tem uma outra frase de um outro teólogo que diz assim, prosperidade no mundo egoísta é a mãe da impiedade e injustiça. Então eu acho que existe uma generosidade da qual nós cristãos não deveríamos compactuar, porque ela mantém um mundo injusto, desigual, que não repara as coisas. Agora, a generosidade, e é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês aqui, eu acho que quando ela é justa, quando ela é boa, quando ela é restauradora, quando ela é resultado, fruto da ação de Deus no coração humano, ela produz vida, e vida boa. Eu acho que a generosidade é a marca mais profunda de uma vida de fé. Eu fiquei pensando, o que uma vida de fé, uma vida de quem anda com Deus, produz? O que brota? Vamos imaginar uma semente. Vou tentar aqui, tá, gente? Eu não sou, eu assim, não cresci nesse mundo rural, mas eu fico imaginando assim, eu não sei nem como é que é, mas uma semente de maçã. Existe, né? Semente de maçã. Você vai lá, bota na terra, nas condições, você espera que brote jaca? Não, você espera que brote maçã. Alguém que experimentou o evangelho e diz, o evangelho entrou no meu coração, o que a gente espera que brote dessa pessoa? Eu acho que, dentre tantas coisas, talvez generosidade seja o resultado, o fruto dessa ação de Deus no nosso coração. Generosidade. A gente pode falar assim, amor. É verdade.
Mas como é que o amor floresce? Gálatas 5 diz que o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor. Aí eu colocaria 2 pontos. Paciência, longanimidade. Para que a Bíblia vai usar essas palavras, né? Domínio próprio, mansidão. Resultados desse abstrato chamado amor. Então, eu diria que a generosidade, ela é o resultado direto de alguém que foi absorvido pelo Evangelho. Natal é esse ato de generosidade de Deus ao mundo. Deus ofereceu alguma coisa do qual a humanidade não pode pagar. A gente não pode retribuir Deus à altura. A gente não pode devolver a Deus na mesma moeda. Porque tudo aquilo pelo qual eu posso pagar é justo, é justiça. Então, por exemplo, quando eu vou no mercado e o sal... Quanto está o sal? Não sei não. R$10. Vamos supor um sal 10 conto. Você vai lá no mercado e fala, o sal R$10. Eu pago o sal e eu dou o dinheiro e me dá o salzinho lá. Tá salgado. Sim. Então, isso é justiça. Você oferece uma coisa, ele te retribui numa lógica de proporcionalidade, né? É proporcional. Só que a generosidade, ela é sempre desproporcional. Por isso que eu comecei com a coisa da Lidiane fazendo bolo para Giovana. Nem sabemos se a Giovana vai gostar desse bolo. Mas a generosidade, ela é sempre desproporcional e é sempre de quem pode oferecer de si para o outro. Então, eu pensei na lógica do Natal e quantas vezes eu já preguei o sermão de Natal. Porque a gente que trabalha na igreja, pregando... Natal é uma data assim, importante. Então, quantas e quantas e quantas vezes eu falei sobre o Natal? E aí, eu relendo esse texto essa semana, eu falei assim, eu acho que tem uma coisa aqui que eu nunca vi nesse texto, que é essa lógica da generosidade. E por isso eu vou convidar vocês para a gente ler juntos aqui Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 ao 14. Lucas, capítulo 2, versos de 1 ao 14. Vamos fazer o seguinte, ao invés de eu ler, cada um lê um versículo, pode ser? De maneira aleatória, tá? A minha versão é a NVT, Lucas 2, 1 até o verso 14. Aí vamos acompanhando aí. Se vocês puderem manter a mesma versão, a NVT, eu acho que fica mais fácil, não pode confundir, até porque a divisão dos versículos nem sempre é igual em cada versão, tá bom? Vamos lá. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi. E levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele para hospedaria. Cara, desculpa, mas tu tinha que ler assim, ela deu à luz a um menino. Igual o Nordeste fala, menino. Nem sei falar. Menino. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando o rebanho de ovelhas. De repente, o anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura.
De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra naqueles de quem Deus se agrada. Amém. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Certo, esse foi o 15, né? Acabou. Esse texto é muito bonito. Esse texto ele é cheio de imagens, cheio de coisas muito interessantes. E eu, pensando nesse texto, eu acho que o Natal é a festa da generosidade. A palavra Natal significa nascimento. E é o nascimento da maior generosidade de Deus ao mundo. É o dia em que Deus entrou, encarnou, se tornou gente, com rosto, com cheiro, com traços, com aspectos. E eu diria que existem 3 palavras nesse texto, a gente lendo esse texto, que podem nos ajudar a pensar sobre generosidade. A primeira palavra que eu vou usar para significar generosidade é desprendimento. Porque olha a situação. O imperador César Augusto, ele faz um decreto, baixa um decreto, que obriga José e Maria, gravidona, 9 meses, barriga enorme já, Maria sem dormir, cansada, a fazer uma viagem. Quanto você acha mais ou menos assim que eles viajaram eles fizeram de Belém, né, para Belém. Eles estavam norte e foram para o sul. 150 quilômetros. Sem carro, sem helicóptero, sem avião, 150 km. Daqui até onde? 150 quilômetros? Petrópolis? Teresópolis? Mais longe ainda. Ida e volta de Petrópolis. Uma semana eles conseguem. Pois é. Você imagina Maria no final da gestação, uma barriga enorme, grávida, tendo que andar 150 quilômetros debaixo de muito sol e muito frio à noite. Temperatura louca. E não era assim um caminho, uma estrada assim asfaltada, bonita, com policiamento. Era uma estrada perigosíssima, cheio de assaltantes pelo caminho, cheio de animais selvagens, escorpião, serpente. Isso tudo por conta de um decreto que o imperador César Augusto baixou. E aí eles viajam. Vamos lá, 150 quilômetros. Tá aqui, sei lá, Teresópolis. Vamos lá. Andam. Uma viagem assim longa, de 1 a 2 semanas. Aí chegam lá. José então vê uma hospedagem, assim, um hotel 5 estrelas, maravilhoso. Você acha que foi assim? Chega lá e encontra uma hospedaria. Aí todo mundo pensa que uma hospedaria é um quarto de hotel dos nossos dias, com ar-condicionado, cama limpinha. Lá no frigobar tem cerveja, refrigerante, amendoim, chocolate. Bom, hospedaria, na verdade, é um grande albergue comunitário que ficava todo mundo dormindo junto, literalmente, e não tinha diferença. Era para tipo viajantes que precisavam de um lugar para dormir uma noite, e era um espaço aberto que todo mundo dormia junto. E aí José pensa, bom, não tem o quarto de hotel 5 estrelas que eu estava pensando, mas vai ter uma hospedaria. Aí ele chega na hospedaria e imagina assim, agora a gente vai descansar um pouco dessa viagem longa. Bate na porta, o cara que está lá atendendo olha para Maria, barrigão grávida, olha para José, a cara de cansado já. José chega e fala assim, por favor, minha mulher está grávida, a gente está desesperado porque ela já está no final da gestação. Não tem um lugar para a gente na hospedaria? E o cara tem que dizer, não tem lugar nenhum. Tá tudo cheio, vocês não têm onde ficar. Bom, você imagina a cena. Pro nosso mundo, né, o pentecostal, se fosse Edir Macedo, diria, eu ordeno que agora
apareça um lugar na hospedaria para mim. Porque o mundo neopentecostal gosta de decretar as coisas, né? Se fosse... Não vou ficar fazendo isso não. Para por aí. Porque o nível pode baixar muito aqui. Mas o ponto é o seguinte. Para as lógicas do nosso mundo, que diz que se uma coisa é vontade de Deus, tudo vai ser bom, perfeito, maravilhoso, Jesus já quebra esse sistema, essa lógica. De que se é de Deus, tudo vai dar certo, você não fica doente, você não pode lidar com infortúnios da vida, tudo na sua vida será maravilhoso. Pois é, o Criador do universo, que criou céus e terra, a Bíblia diz que pela sua palavra tudo veio a existir, encarna na história e não tem lugar para ele dormir nem num albergue, nem numa hospedaria dessas. Então ele vai para um lugar assim um pouco melhor, mais confortável. As nossas imagens de Natal são como? Aqueles animais bonitinhos, aqueles lugares pomposos, cheios de ouro, tudo dourado, os animais lá dentro, tudo pacífico. Na verdade, Jesus foi para um curral assim, um lugar meio sujo, meio fedorento, sem luz elétrica. Pensem nisso, não tinha luz elétrica. Um lugar provavelmente muito fedorento. E Maria começa a dizer para José assim: ô José, eu acho que Jesus vai nascer. A bolsa estoura, uma menina provavelmente de 12 anos, 13 anos de idade. O bebê começa a nascer, não tem cesárea, não tem nada. Sangue, bolsa estourada, aquela coisa toda que a gente imagina sempre de maneira muito asséptica, né, limpinha, bonito, e o que na verdade acontece é uma cena assim bem humana, visceral e que causa uma certa estranheza para os nossos dias, né? E Jesus então nasce nesse lugar que era feito para os animais comerem. Ele é colocado ali. E é interessante que no texto de Lucas vai dizer que não havia lugar para ele. E não havia lugar para ele no nascimento, na fala do anjo e quando os pastores encontram a criança. Isso para simbolizar que essa falta de acomodação de Jesus na história, ela seria constante. O Criador do universo não cabe no nosso mundo. Não cabe nas nossas lógicas. Não cabe nos nossos sistemas. Não cabe nas nossas doutrinas. Ele não cabe nada. E de um jeito horrível a gente recebeu Jesus Cristo no mundo. E de um jeito pior ainda, nós o matamos na cruz do Calvário. O crucificamos. E isso é muito desafiador para a nossa cabeça, porque eu diria que com essa manjedoura absolutamente feia, fedorenta, mal organizada, o povo de Israel recebeu o Salvador do mundo. E de maneira infame o despediu pendurado numa cruz. E a gente hoje faz o Natal como se Jesus fosse uma pessoa assim espetaculosa, que lindo. É porque no fundo, a gente não conviveu com Jesus. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista com o Luiz Felipe Pondé, e aí perguntaram para ele assim: Pondé, o que você acha? Ele é ateu, né? O que você acha que aconteceria com Jesus se ele vivesse no nosso tempo? Ele falou a mesma coisa. Se naquele tempo foi difícil lidar com ele, você acha que agora seria mais fácil? É porque ele põe o reino de Deus, essa coisa que põe o mundo de cabeça para baixo. E aí, tem um ponto aqui, no fundo, que me chama a atenção. Que é o fato de, mesmo Deus sabendo que o nosso mundo não o receberia de maneira adequada, ainda assim, ele resolveu fazer. Ainda assim. E isso nos ensina uma radicalidade impressionante de Deus, de Maria e de José. Porque a gente só pensa em Deus, mas José e Maria tiveram que absorver muita coisa difícil para cumprir essa missão que eles tinham ouvido. Tiveram que suportar o processo com muita paciência, e eu acho que essa é uma das grandes marcas da generosidade. Deus, ele sabia que o mundo não seria generoso com seu filho, mas Deus sabia que José e Maria seriam.
Porque a gente pode também incorrer no erro de achar que não existe generosidade em lugar nenhum. Só que Deus escolheu José e Maria porque ele sabia que essas pessoas seriam suficientemente boas para serem generosas com Jesus. E aqui um ponto importante para a gente pensar, que a generosidade é uma marca de alguém que aceitou o desafio do Evangelho. José e Maria, lá atrás, 9 meses atrás, ou um pouco mais, ouviram o anjo dizer o seguinte: você dará à luz um filho, e aquela alegria, aquela festa, aquela coisa maravilhosa como a gente vê no anúncio do nascimento de Jesus. Só que a gente espera o seguinte, que quando esse menino nascer, vai ser assim uma festa. E foi uma festa, só que não do jeito que eles estavam pensando. Então, muitas das vezes, a nossa generosidade, ela é posta à prova em momentos desafiadores. Então, eu diria o seguinte: primeiro, aprenda com Deus e aprenda com José e Maria. Eles são um exemplo para nós. E nós precisamos, em primeiro lugar, ser generosos com a gente. Ser gente generosa com a gente. Tem muita gente que vive de relações assim de migalhas. Vive de relações onde a pessoa só te oferece migalhas o tempo todo. É muito duro viver com gente assim. Viver com gente que, por exemplo, não respeita você, não respeita as pessoas que você ama, não respeita as suas decisões, não respeita os seus filhos, suas filhas, seu marido, sua esposa. Eu acho que isso é muito ruim. Conviver com pessoas que estão o tempo todo diminuindo quem somos, o que a gente é, o que a gente faz. Essas pessoas não são generosas com a gente. E eu acho que a gente não pode aceitar na nossa vida o tempo todo pessoas que não sejam generosas com a gente. Tem gente que vive assim, aceitando qualquer migalha para se sentir amado. E isso é muito danoso para a vida de uma pessoa. Sabe aquela pessoa que compra tudo para todo mundo, ela é incrível para todo mundo, mas vive com o mesmo sapato velho furado há 15 anos? Ela é ótima, mas ela não está sendo boa para ela. Então eu acho que a gente tem que cuidar o tempo todo de pensar em generosidade pensando na gente também. Nós precisamos ser generosos com a maneira como a gente pensa sobre nós, generosos na maneira como a gente se trata, a gente permite viver. Então isso é generosidade, a gente precisa de um pouco de generosidade. Agora, José e Maria são aquelas pessoas que oferecem também a sua vida em generosidade. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco como José e como Maria. Do tipo assim, vai tomar um café com uma pessoa, oferece para pagar o café. Liga no aniversário da pessoa, fala assim, poxa, lembrei do teu aniversário, manda uma mensagem. Isso é ser gente generosa. É pensar no outro, é lembrar do outro, orar pela pessoa. Por exemplo, quantas vezes a gente não compartilha aqui motivos de oração? E eu acho que a gente tem que chegar em casa, lembrar de orar e talvez lembrar de mandar uma mensagem para a pessoa. Como é que você está? Eu orei por você no domingo, orei por isso. Como é que você está? Como é que foi essa situação? Conseguiu, não conseguiu? Você tem que demonstrar a sua generosidade. Então cuide, por exemplo, e contribua com a sua comunidade de fé. Acho que é uma coisa, uma marca que a gente tem que ter de generosidade na nossa vida. Então desprendimento é uma característica de gente generosa. Se a pessoa é muito apegada a si mesma, às suas coisas, ela dificilmente vai conseguir ser generosa. Ofereça uma carona sabendo que tu vai gastar 10 minutos a mais. Sabe esse tipo de coisa básica para a vida? Isso é generosidade. Agora, tem gente também que é meio crazy, assim. Ela quer ser generosa num lugar que não tem que ser. Sabe quando o sinal abre e uma pessoa resolve fingir que vai atravessar a rua, só que o sinal está aberto para o carro, ela fica esperando, porque isso atrapalha o trânsito. Então isso não é generosidade. Então a generosidade é uma coisa importante, só que a gente tem que saber exatamente qual é o momento da nossa generosidade. Se a gente acha que ferindo o acordo social, igual essa lógica do trânsito, né? Eu tô aqui no carro, uma pessoa pisa na faixa, eu tenho que andar com o carro. Porque senão eu vou prejudicar todo mundo que tá vindo atrás.
Então a generosidade, ela precisa desses princípios. Então pague o café, ligue no aniversário, se ofereça, ofereça a sua vida, convida para o caiaque, convida, sabe, essas coisas. Seja uma pessoa generosa. Isso é uma marca de alguém que foi despertado pela fé. Agora, além do desprendimento, eu acho que uma segunda marca da generosidade é graça. O texto diz que no nascimento de Jesus, naquela noite, alguns pastores que vigiavam seu rebanho e receberam o anúncio do Messias foram até ele. Pastores que vigiavam o rebanho. O que você acha que eram os pastores? Eu acho que eu já falei isso aqui, mas os pastores, segundo Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, eles eram as pessoas que eram muito maltratadas na sociedade. Por quê? Porque na lógica do primeiro século, os pastores cuidavam de animais impuros. E quem cuidava de animais impuros não poderia conviver com os puros. E é muito interessante que tem um ditado rabínico do primeiro século que diz assim: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Essa era a visão que se tinha sobre os pastores. Gente que cuida de animal impuro e que, portanto... Porque a gente pensa no pastor quase que um cuidador de pet. Só que não era. Naquele contexto, cuidar de ovelhas, de cabras, dos animais, era lidar com animais que te deixavam impuro. Agora, é muito interessante que essas pessoas aqui, eles não tinham voz no tribunal. Ninguém poderia chamar um pastor para dar testemunho no tribunal. Eles não eram pessoas consideradas dignas, não possuíam direitos civis, então eles eram como se fossem cidadãos anônimos. Viviam à margem completa, absoluta da sociedade. E isso é muito interessante, porque o verso 8 diz que o anjo do Senhor apareceu para os pastores. Isso aqui já me coloca no novo mundo da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus poderia ter se revelado a um grande sacerdote do templo, a um grande mestre da sinagoga, a um grande juiz, sei lá, uma pessoa assim muito famosa, muito importante. Mas não, Deus resolve se oferecer a um pastor. Isso aqui me ensina uma coisa muito bela sobre o Evangelho. Porque no tempo da graça, os excluídos, os mais pobres pecadores podem reconhecer Jesus. E isso aqui é um desafio para a nossa cultura e para o nosso tempo. Porque quem são as pessoas que na nossa cabeça estão excluídas automaticamente da graça de Deus? Pois é, para todas elas, seria provável que Jesus aparecesse e revelaria o seu Filho. Porque no tempo da graça, esse nascimento de Jesus, ele é para quem não merece. Ele é para as pessoas indignas. Ele é para os pecadores. Ele é para aquelas pessoas que não têm nada a oferecer a Deus. E nem ao próximo. Então, esse Natal que a gente construiu a partir dessa cultura de consumo e de entretenimento, é um Natal que não tem nada a ver com o Evangelho. Esse Natal que a gente constrói para sermos sociáveis, as empresas fazem amigo oculto, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é um anúncio da graça de Deus que no verso 9 diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Isso é Natal. Esse é o estabelecimento, e não é paz na terra entre os judeus. Não é paz na terra entre os evangélicos, é paz na terra entre todos os homens, a humanidade, homem, mulher, criança, todo mundo. Então, se você quer ser uma pessoa generosa, graciosa, a gente precisa, nesse tempo de Natal, desmontar na nossa cabeça os tribunais que a gente foi montando durante o ano, dizendo quem merece e quem não merece. De gente que acha digno e de gente que a gente não acha digno. Eu acho que Natal é mais tempo de perdão, de graça, de reconciliação, do que de qualquer outra coisa. É desarmar as bombas, os tribunais que a gente deixou aqui na nossa cabeça contra o nosso próximo. Isso é Natal. Então, além desse desprendimento e da graça, que é a marca da generosidade, a última coisa, que é uma marca da generosidade, é a ação. Graça, desprendimento, tudo isso é importante.
Mas se todas essas coisas não forem acompanhadas de uma ação prática, eu diria que não funciona. Quando eu comecei a jogar tênis, há uns 3 anos atrás, eu era pior do que eu sou hoje. E era muito difícil, porque você quase tem que aprender a usar o seu corpo de outra maneira, de outro jeito. O jeito de você segurar na raquete, eu sempre joguei tênis de mesa, vocês sabem muito bem disso, né? Obviamente. Felipe, a controvérsia, Júlio, sempre joguei. Marzinha, deu até uma garrafa de vinho por causa disso, inclusive, tem uma coisa assim, uma história. É, só que quando eu aprendi a jogar tênis, eu tive que reaprender a usar o meu corpo, é toda uma outra lógica, um jogo muito diferente. E aí eu jogava tênis numa quadra de saibro, que é bem mais tranquilo, menos impacto. Aí eu vim morar aqui e comecei a treinar na Lagoa, que é quadra dura, rápida. E eu me senti assim, caramba, parece que eu desaprendi tudo, tudo é muito mais rápido, mais intenso. E aí depois de 3 anos, pra glória de Deus e pro meu bem, eu ganhei um jogo ontem. 7-4. Hã? Pô, presentão. Depois de muito tempo, que eu não conseguia ganhar um jogo. Esse tempo todo que eu tô treinando na Lagoa, não ganho um jogo. Eu falei, que isso, cara? Mas é muito interessante porque quando a gente pensa em ação, a gente tem que pensar que a ação, ela é uma coisa que vai sendo aprimorada, leva tempo, ela... Porque boas ideias, eu já tive várias, já pensei em surfar, quase morri, desisti daquele negócio, parei na areia, eu deitei em cima da prancha falando, seja do que Deus quiser, eu não tava conseguindo voltar pra areia. Eu deitei em cima da prancha lá na Barra da Tijuca e falei, Senhor, seja o que Deus quiser, que eu não tô mais aguentando. Eu sei que eu caí embolado na areia, uma menina que tava com o namorado veio me ajudar, puxou a prancha, eu fiquei deitado assim uns 10 minutos. Aí eu falei, cara, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Não tentarás. Aí eu falei, não, isso aqui não dá pra mim, não. Já tentei um monte de coisa, essa foi a mais humilhante, assim, das últimas épocas. Fiquei muito mal. Aí o meu amigo falou assim, Herbert, é assim mesmo, eu já surfo há 5 anos, cara, e tu tem que treinar. Depois de 1 ano, tu começa melhor. Eu falei, 1 ano? Que isso? Aí eu fiquei pensando, cara, tudo na nossa vida que a gente quer fazer com destreza, que a gente quer fazer bem, precisa de ação. Precisa de ir lá e fazer. A generosidade, eu pensei, poxa, mas a generosidade precisa... sim, precisa de ação. A generosidade é uma marca que precisa de atitude. Boas ideias estão lotadas pelo mundo. Boas ideias, genialidade. O desafio da vida é conseguir realizar essas boas ideias. Conseguir concretizar, construir, fazer. Porque no fundo as pessoas não veem as nossas intenções, as nossas ideias. O que elas veem são as nossas ações, as nossas obras, as nossas atitudes. É igual o Tiago diz, se você diz que ama a Deus e não de maneira concreta, não ama o seu próximo, não tem muita serventia isso. E aí eu lembrei do Mário Sérgio Cortella, que é um educador, filósofo, ele diz o seguinte, que nós devemos fazer o nosso melhor na condição que temos, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Então eu tenho que fazer o melhor com aquilo que eu tenho. Então, perceba uma coisa aqui nesse texto. Os pastores receberam a notícia e foram imediatamente ver Jesus na manjedoura. Eles podiam olhar os anjos e ficar, meu Deus, estou vendo um anjo aqui na minha frente. E ficar glorificando, adorando, aquela coisa meio contemplativa, meio religiosa que a gente ama, né? Várias igrejas falam assim, o momento da adoração tem que ter 1 hora, e fica 1 hora na contemplação, adoração, adoração, adoração. Mas não gera nada aquele negócio, isso é ruim. E os pastores ouviram a notícia do anjo, ficaram com medo, e o texto diz que eles foram ver Jesus. Eles viram Jesus. O que eles fazem depois? Vocês lembram? Acabaram de ler aí? A Bíblia diz que eles foram depressa ao povoado. Eles acabaram de ter a notícia do nascimento de Jesus, viram Jesus da manjedoura, e o texto diz que eles foram depressa para o povoado. Fazer o quê? Contar
a todos a história que eles acabaram de lidar ali, a história não, o fato que eles acabaram de lidar, contaram a história, e a Bíblia diz que o povo fica admirado com esse nascimento de Jesus. Eu fiquei pensando, o que é isso? O que os pastores estão vivendo é um transbordamento da experiência que eles acabaram de ter. Eles não ficaram retidos nessa maravilhosa notícia que acabaram de saber. Eles compartilharam, eles foram para fora e começaram a transbordar, a contar essa notícia. Hoje eu estou falando de generosidade e eu acho que muitas pessoas que são egoístas e avarentas são como uma represa. Tudo para nelas. Tudo fica retido nelas. É como uma água parada que não produz vida. É uma água parada que tudo existe para ela e fica nela. Está tudo retido ali. Pessoas generosas são como um rio largo. Uma corrente assim de vida. As coisas chegam nela, mas passam por ela. Transbordam. Vão para outras pessoas. São abençoadoras. Quanto mais retido ou retida é uma pessoa, menos liberdade ela tem, menos alegria ela tem, menos liberalidade ela tem e menos resultados de suas vidas elas têm. Sabe aquela pessoa que tem curso, formação, é inteligente, tem tudo, mas guarda tudo para si? Não coloca essa capacidade toda em ação? Ela não produz nada com aquilo? Pois é um jeito da gente ser egoísta. É um jeito mental da gente guardar tudo pra gente. Porque o egoísta, ele acha que repartindo, ele vai ficar sem. Então é melhor reter para mim, é guardar para mim, deixar tudo aqui comigo. Não compartilhar essas informações, não compartilhar o que eu sei, o que eu sou, com ninguém. Então eu fiquei pensando, esses pastores aqui são gente muito generosa. Porque o que chegou para eles, não fica neles. Eles compartilham. É óbvio, gente, que quando eu tô falando de compartilhar, eu não tô falando de gente que sai abrindo a boca para falar da vida toda para todo mundo. Não é isso. Eu tô dizendo de gente que aquelas coisas de Deus, aquelas coisas boas que chegam até eles, eles compartilham. Há muito tempo já, eu perdi um pouco aquela admiração que eu tinha há tempos atrás pelas pessoas que falavam muito, faziam muito pouco ou nada. Eu achava que era uma capacidade intelectual, mas eu fui perdendo interesse porque tem muita gente que tem opinião para tudo, tem voz para tudo, tem palpite para tudo, mas na hora que você precisa dela, cadê? Evaporou. Sumiu. Pulou fora. É aquele amigo que, se você pensa diferente, não quero mais essa amizade. Me contrariou, muito ressentido. É aquela pessoa que você passa um ano ouvindo a história, a lamúria dela, a tristeza dela, ela conta, passa aquela fase, você fala assim, poxa, vamos conversar? Nunca tem tempo, nunca tem hora, ela nunca tem ouvidos para você. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas quando você precisa da pessoa, ela nunca está ali, ela nunca está disponível, ela nunca se oferece para nada. Mas quando ela precisa, por favor, vamos conversar. Eu preciso que alguém ore por mim. No meio evangélico assim, né? Eu preciso que alguém ore por mim. Aí a pessoa vai depositando em você como se fosse uma lata de lixo. Tudo que está dentro dela, que ela não sabe lidar, deposita. E depois que você precisa, fala, não, tá tudo bem, e some. Eu fiquei pensando que Deus, quando foi escolher as pessoas para falar sobre o nascimento de Jesus, ele não escolheu gente represada. Ele escolheu os pastores. Que por mais que fossem pessoas deixadas de lado, era gente generosa. Deus podia ter comunicado um alto sacerdote no templo, alguém com muito mais respeito, com muito mais autoridade entre o povo, um líder político.
Mas talvez isso geraria tanta inveja no coração deles, como gerou na cabeça confusa de Herodes, que quando ouviu sobre o nascimento de Jesus, mandou mudar tudo, queria matar as crianças, fez um monte de loucura. É alguém invejoso, ressentido. Não, ele escolheu gente generosa. Gente ressentida, invejosa, só produz morte, competição, conflito. Aí eu queria que você pensasse um pouco em você, na sua vida, na nossa vida como comunidade. Eu fiquei pensando, e eu falo isso assim de maneira muito aberta, como um desafio para o seu coração, porque é um desafio para o meu também. A Viva, ela, como comunidade de fé, a gente tem, eu acho que entregado muito, muito, muito de Deus para a gente aqui. Reflexões, conversas, momentos de oração, momentos de comunidade, abençoado tanto. E eu pensando, eu gostaria que você não fosse uma pessoa retida, não fosse uma pessoa represada, mas fosse sempre generosa. E eu fiquei pensando, quais caminhos práticos para a generosidade nossa aqui como igreja? Quais caminhos práticos a gente pode exercer a nossa generosidade? Eu fiquei pensando que a gente tem que considerar, para quem ainda não participa, não faz, seriamente cuidar de uma casa viva em 2025. É um jeito de eu me tornar um pastor do meu tempo, de alguém que ouviu o evangelho e transbordou. Como é que a gente pode fazer isso doando um dia e horário para abrir a sua casa como anfitrião? É um jeito da gente compartilhar, transbordar para outras pessoas. Doando a sua vida para facilitar o estudo e a conversa ao redor do evangelho. Porque saibam de uma coisa, hoje vocês veem assim, o Herbert está cuidando dos estudos da Casa Viva, falando, mas isso é uma coisa que é temporária, por enquanto. Porque eu acho que o evangelho é uma mensagem que pode e é compartilhada por qualquer pessoa que esteja interessada em facilitar, em abrir isso, em conversar, porque isso amadurece tanto o crente quanto quem está ouvindo. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava em Nova Cidade como pastor, eu comecei a fazer isso que eu estou fazendo, né? Desafiar as pessoas a abrir, na época a gente chamava de pequenos grupos. E aí o pessoal assim, meu Deus, mas como é que vai ser? Eu tô com muito medo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, o pessoal foi se desafiando e aceitando. E aí eu lembro que uma vez, uma das nossas conversas com o pessoal que cuidava de Casa Viva, não, de pequenos grupos, uma pessoa falou assim, pastor, é muito difícil cuidar das pessoas. Eu falei, é muito difícil. Mas eu falei assim, ao mesmo tempo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Você vê vidas sendo transformadas, você vê pessoas sendo impactadas pelo evangelho, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Isso vai te amadurecer, e isso vai amadurecer o grupo. Então, considere cuidar de uma casa viva, seja sendo um anfitrião, seja sendo um facilitador, seja convidando amigos e familiares para participar. Considere também doar generosamente para a Viva. Esse ano eu tive muitas conversas, cafés, então estou sem de cafeína, até a ponta do cabelo. Vou fazer um exame aqui, se puxar um fio, sai cafeína. Mas muita gente que pedia para conversar comigo, gente de outras igrejas que queria tomar um café, bater um papo. Eu fui. Para muita gente, inúmeras vezes. Fui fazer velório, casamento de gente de outras igrejas. Até que um momento eu estava me vendo meio consumido por aquelas pessoas que não eram daqui, sabe? Não eram da Viva, não era a minha igreja local. Eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo? Eu não sou pastor dessa gente, eu não sou... eu entendo o desejo, mas essas pessoas têm a comunidade delas, né? Eu falei assim, cara, eu não devo gastar mais tempo com isso. E aí eu mandei a mensagem para um amigo meu, de São Paulo, vocês conhecem, não vou falar porque fica gravado aqui. Eu expliquei a situação para ele, ele falou assim, cara, para com isso agora. Não faz sentido você estar gastando tempo, o seu tempo, você está gastando o dinheiro que você recebe da sua igreja para ficar fazendo coisas para outras igrejas, para outros lugares. Ele falou, para com isso. Hoje você tem que cuidar da Viva.
Aí essa semana uma pessoa me mandou mensagem: Herbert, tu pode fazer um casamento de um amigo meu? Eu falei assim: cara, casamento de um amigo meu? Eu virei o quê? Pastor casamenteiro, padre casamenteiro, mestre de cerimônia. Tem um nome pra isso também, como é que é? Celebrante. Eu falei: cara, que é isso? Eu vou gastar o meu tempo da minha esposa, gastar o meu terno. Pode, mas minha gasolina. Mas isso tem que ser cobrado. Mas eu falei: olha, para as pessoas que são da minha igreja, que são membros da minha igreja, cara, sempre para as pessoas que são fora, eu tô trabalhando assim, é outro trabalho. Por quê? Porque eu falei assim: cara, eu não posso ficar sendo generoso com gente que não é generosa comigo. Então, nesse período, eu gostaria que você pensasse muito no seu tempo, no seu dinheiro, pensasse na sua vida, porque tem gente que adora receber da gente. Mas quando você diz: vamos trocar, vamos ser justo aqui, a pessoa não tem nada para te oferecer. Então, eu gostaria que você também fosse generoso, generosa, como você tem sido com a Viva, contribuindo, porque eu quero muito que a Viva floresça muito, cresça, porque eu acho que é uma igreja muito singular. Por isso que eu quero isso. E sirva. Seja como os pastores, não fique só na contemplação, ouvindo, mas coloque a sua vida a serviço de Deus. Então, para terminar, generosidade exige da gente coragem, graça e ação. Aí eu comecei falando da Lidiane, né, que dedicou para fazer bolo praia para as crianças, Giovana, e a gente não espera receber nada em troca, às vezes pode dar o oposto, falar: não queria esse bolo não, queria de morango, esse tipo de coisa, né? Mas ser generoso é ir além. Deus, ele sempre faz infinitamente mais por nós do que o que a gente faz por ele, isso é fato. Ele entregou seu filho a um mundo que o mataria. Então, eu pense nesse Natal como um momento de generosidade. Generosidade para você, como uma pessoa que, poxa, eu sou uma pessoa digna de ficar catando migalha de amigo, de gente que não tá nem aí para mim. Eu sou lata de lixo da humanidade. Eu sou essa. Não faça isso. Seja generoso com você, mas também seja generoso com as pessoas que você ama, com a sua família, com seus amigos, com a Viva, com a sua igreja local. E para terminar, a gente vai ter um tempo de contribuição. A gente vai cantar uma música e depois eu queria fazer uma dinâmica de oração e a gente encerra. Pode ser assim? Então tá. A gente vai cantar uma música. Eu acho que eu não preciso falar absolutamente nada sobre generosidade e contribuição hoje. A gente tem os nossos desafios aí. A gente vai cantar e depois a gente vai fazer uma dinâmica de oração, tá bom? Vamos lá.